Quando os apóstolos Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia, eles voltaram com tanta alegria, porque houve tantas maravilhas, conversão de tantas pessoas, mas, como nós já vimos, alguns irmãos chegaram lá e começaram a reclamar com eles, dizendo: essas pessoas que se converteram, esses gentios aí, eles precisam ser circuncidados, senão eles não podem ser salvos. E aí houve uma grande discussão entre eles, e chegou ao ponto deles, os irmãos se reunirem e pedirem para Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos subirem a Jerusalém e se apresentarem aos demais apóstolos, aos presbíteros, e contarem a história para ver o que acontecia. Eles então seguiram viagem. Encaminhados pela igreja, eles atravessaram as províncias da Fenícia, de Samaria, e foram contando, narrando a conversão dos gentios, e causaram grande alegria entre os irmãos. Que coisa boa! Muita alegria, muitas pessoas alegres e felizes. Quando chegaram a Jerusalém, foram também muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e eles relataram tudo o que Deus tinha feito através deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido e se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. É difícil essas coisas. Como eu falava dias atrás, isso continua acontecendo nos dias de hoje. Até hoje tem pessoas que não se alegram tanto com a salvação daqueles que estavam numa situação tão difícil, tão complicada, e querem impor regras, querem impor leis para com eles. Os apóstolos se reuniram para examinar aquela questão, e houve um grande debate entre eles, até que Pedro tomou a palavra. Pedro chegou e contou para os irmãos: irmãos, vocês se lembram o que aconteceu comigo? Vocês se lembram o que aconteceu na casa de Cornélio? Como Deus abençoou a Cornélio e a sua família, como eles foram cheios do Espírito Santo, sem ser circuncidados, nem mesmo eram batizados, e foram cheios do Espírito Santo. Pedro contou tudo aquilo para eles e deu testemunho, de maneira que eles ficaram assim, admirados diante da reação de Pedro e dos demais apóstolos. Pedro era um líder, de certa forma, e aí Pedro diz assim para eles: agora, como vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas nós cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles. Nós cremos, dizia Pedro, que coisa linda, que nós mesmos, irmãos, nós, os judeus, somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então, não vamos impor mais coisa alguma. Diante disso, a multidão silenciou, porque Pedro tinha uma voz ativa. Mas é importante lembrar, irmãos, que diante de tantas bênçãos que Deus tem nos dado, sempre haverá um grupo de irmãos, parecidos, não vamos chamá-los de fariseus, mas que seguem aquelas doutrinas de fariseus, que seguem esse ensino para impor condições, para impor regras, para impor leis aos irmãos. Mas Deus não age dessa forma, E no começo não foi assim. Pedro disse: nós somos salvos. Sim, somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Amém, amados? É isso que nós temos para hoje. Salvos pela graça, salvos pela graça, salvos pela graça. É por meio da fé, é através da nossa fé, mas por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos falar com Deus, vamos orar. Aleluia. Pai, nós somos tão gratos a Ti, porque o Senhor enviou Teu Filho não para condenar, não para julgar, não para trazer peso para a humanidade, mas o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para salvar, para nos libertar. Senhor, eu quero Te dar graças, eu quero Te louvar,
Eu quero pedir a tua bênção, o teu favor, meu Deus, sobre todos aqueles que hoje se encontram em peso, em opressão, porque às vezes as religiões, os costumes oprimem, meu Deus. E eu oro para que a luz do Senhor resplandeça sobre a vida deles e que haja salvação, libertação, que haja grande alegria no meio do teu povo pela salvação que o Senhor tem nos dado. Não nos esquecemos de orar por aqueles que estão internados, por aqueles que estão presos, por aqueles que estão oprimidos, por aqueles que estão entristecidos. Tenha misericórdia, meu Pai, ajude-os, nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito sua vida, receba nosso abraço em nome do Senhor Jesus.